Em uma contagem, o profissional que vai fazer isso para você, ele vai considerar todos os vínculos que você trabalhou, que você tem na sua carteira de trabalho, não somente a carteira digital, a carteira física principalmente, porque existem informações na carteira física que não estão na carteira digital. Então, ele vai pegar a sua carteira de trabalho, ele vai ver se você tem alguma guia de INSS paga, se você contribuiu como empresário, como autônomo, vai considerar, caso você tenha trabalhado com insalubridade, com agentes insalubres e periculosos, vai levar em consideração o tempo de serviço militar, eventualmente o tempo de serviço de roça. Caso você tenha estudado em escola técnica profissionalizante, isso também vai ser avaliado durante uma contagem de tempo. Vai olhar vários aspectos da sua vida que você nem sabia que eram importantes na hora de se aposentar e que isso poderia fazer diferença. Então, isso é o que é uma contagem. A contagem leva em consideração todos esses fatores da sua vida laborativa para, enfim, chegar a uma conclusão de quanto tempo você tem de contribuição, quanto tempo falta para você se aposentar, ou se você já estaria eventualmente aposentado. Caso falte algum tempo para você se aposentar, o que você precisa fazer? Você tem correções para fazer no seu CNIS? Você tem 2 NITs? Porque tem várias pessoas que quando vão tirar o extrato previdenciário no INSS, elas percebem que não estão todos os vínculos lá. Então, às vezes não tá todos os vínculos, porque consta na carteira e não consta lá, ou às vezes consta na carteira, não consta lá, mas você tem 2 NITs e precisa ser unificado esse NIT antes. Precisa regularizar pendências, eventualmente você pode ter contribuições abaixo do salário mínimo que não vão contar na hora de você se aposentar. Isso precisa ser regularizado antes de fazer o pedido da aposentadoria. Também você pode ter contribuições como MEI, como contribuinte individual e facultativo em alíquotas menores do que 20%. Caso você tenha contribuído dessa forma, isso não vai contar para tempo de contribuição. Tem como resolver isso e fazer contar como tempo de contribuição? Tem, mas tem que ver se vale a pena. Não é para todo mundo que dá para fazer. Então, o advogado que vai fazer essa contagem, qual advogado é, gente? É o advogado previdenciarista, é o especialista nesse assunto. Ele não vai pegar e apertar lá o botão da simulação do INSS e ver falta tanto tempo. Se ele fizer isso, fique de olho, fique atento, porque está errado. A simulação do INSS de aposentadoria que tem no site do INSS quase nunca corresponde à realidade. Então, frequentemente induz as pessoas a erro. Você só vai saber efetivamente quanto tempo você tem e quanto tempo falta e quanto você vai ganhar de aposentadoria fazendo essa contagem. Quais são os documentos necessários, tá? Em geral, você precisa das suas carteiras de trabalho. Se você pagou por carnê do INSS, precisa de todos os carnês. Se você recolheu por prolabore, isso vai ser identificado. Eventualmente, a gente vai precisar dos contratos sociais das empresas, porque às vezes aparecem lacunas de pagamento. E se, por exemplo, você foi empresário e recolheu por um período e ficou outro período sem contribuir, é possível que você tenha direito de fazer contribuições em atraso. Então, são uma série de questões avaliadas. Carteira de trabalho, extrato previdenciário do CNIS. Precisa também certidão de tempo de serviço militar. Você precisa informar se você já é aposentado em outros regimes de previdência, como estado, município. Se você não é aposentado dessa maneira, você precisa informar que você trabalhou em outros regimes de previdência.